Pois é, e uma coisa interessante é que no estudo de eletrocultura nós falamos basicamente de um aspecto invisível da realidade, apesar de dentro desse contexto a gente fala de um aspecto físico, mas que é invisível. Mas hoje, mesmo quando a gente fala de um aspecto físico, dependendo do assunto que é abordado, é complicado, porque essa questão mais materialista, essa visão que a gente vê que, mesmo que de uma forma sutil, ela vem tomando conta do pensamento popular. Basta você observar o tipo de assunto que era abordado, mesmo na ficção, você percebe que tem tipos de assuntos, alguns semelhantes a esse tema que vai ser abordado, que a gente via em alguns programas, a gente via algumas coisas nesse sentido, e hoje é raro. Hoje é raro você ver alguém falando de uma forma mais aprofundada a questão energética, e às vezes a gente se depara com algumas coisas que podem ser interpretadas como algo místico, embora tenham certas coisas que realmente são, mas ao mesmo tempo existe essa confusão. Então, tem coisas que fazem parte de um aspecto científico, uma ciência que muitas pessoas não conhecem, a grande maioria não conhece, e que é confundida com algo místico. Ao mesmo tempo que existe esse lado místico e que, de certa forma, tira proveito desse pensamento materialista para, de certa forma, fazer o que quer. Então, basicamente, ninguém está dando atenção para isso aqui, o pessoal não acredita nessas coisas aqui, e aí vão ter pessoas que vão se utilizar de um pensamento que é voltado para o sobrenatural mesmo, juntamente com essa ignorância e esse pensamento mais materialista, para agirem de uma forma que, como se não houvessem leis de fato, sabe? E meio que isso também acontece no meio científico, sabe? Mas nesse caso, essa ciência, esse assunto que vai ser abordado, estamos falando basicamente de um resgate. Então, uma ciência ancestral, e eu abordei essa questão a princípio, né, dessa confusão que existe de algo invisível, né, do invisível ser associado a algo sobrenatural, muitas vezes associado a algo ruim, ao mesmo tempo que existe uma ciência que vai falar de um aspecto invisível de uma realidade física, mas que muitas vezes não é levado a sério, graças a essa visão que veio com a ciência convencional. E como nós podemos observar nessa imagem, eu cheguei a abordar, para quem acompanhou em aulas, a questão de um jardim magnético. No caso, eu chamo de jardim magnético, não foi algo que eu li, mas eu me baseio em algo que de fato existiu, que é o jardim elétrico. Então, por que eu chamo de jardim magnético? Porque existem ferramentas que canalizam as ondas eletromagnéticas e utilizam essa energia para auxiliar no cultivo. Então, seria, no caso, o crescimento das plantas. Nós temos algumas ferramentas aqui que em breve eu vou mostrar, que ilustra bem isso, que vai falar dessa questão energética. E, no caso, nessa imagem, nós podemos observar ali diferentes ferramentas. Nós temos uma pirâmide, nesse caso uma pirâmide de madeira, e tem um diferencial daquilo que podemos chamar de eletrocultura clássica, né? Vamos colocar assim. A pirâmide, ela vai se iniciar, o conceito de pirâmide, ela começa, como ferramenta, no caso, ela começa na meditação, práticas meditativas em relação ao Oriente. Então, já existia esse conhecimento, no caso, existe até hoje, quando falam de pirâmides de alumínio, madeira, cobre. Então, já existia existe, no caso, esse conhecimento.
Mas na eletrocultura, que é esse tema que nós estamos abordando aqui, é algo mais recente. Então, vamos dividir aqui. O que nós temos nessa eletrocultura mais clássica, do passado, que vai de entre 1700 a 1800. Então, nós temos aí 1755 até 1853. Quase 100 anos, né? Então, o que nós temos nesse período aí, se for pegar lá do início, nós temos geradores hidráulicos, que é basicamente uma estrutura cilíndrica que utiliza a pressão da água, diferente do que nós vemos hoje em usinas hidrelétricas, que vai trabalhar um conceito vertical, em que a água vai fazer esse movimento, como se fosse um tipo de redemoinho mesmo, uma espécie de ciclone, sabe? E aí esse movimento mecânico vai gerar uma energia elétrica e essa carga vai ser distribuída para um jardim onde a plantação fica suspensa. Então, no caso em vasos, os vasos estão ali suspensos do chão e vão receber essa carga. No caso, esse é o conceito de jardim elétrico. Esse conceito que eu particularmente chamo de jardim magnético, como eu acabei de explicar, vai se utilizar dessa energia que está presente no ambiente. Ali nós podemos observar, além da pirâmide, né, tem essa estrutura mais à frente, que é uma antena, e essa antena vai trabalhar com essa canalização de energia, aquela ali, semelhante a um para-raio, ela vai trabalhar nessa questão da canalização e vai enviar diretamente para o solo. Então você tem a antena abaixo dela, né? Você tem uma estrutura que seria uma grade ou algo desse tipo, que está conectado a essa grade tem um fio que está e a outra ponta está conectada no topo da antena. Ao canalizar essa energia vai diretamente para essa grade e ali acima da grade, né? Como essa grade ela está ali aterrada, é um tipo de vala que vai ser coberta depois pela terra. Ali é onde você coloca as sementes, né? E aí essa energia vai passar por essa grade e por entre as raízes, né? Que é por onde vai ser absorvida. Então a energia é absorvida diretamente pelas raízes. Seria aqui, né, no caso, essas madeiras aqui que a gente vê que vão formar a grade, né? No caso, essas. No caso a grade, no caso ao qual eu me refiro, ela está abaixo do solo. Sim, é tipo um Essa alumínio, é como se é um alumínio que vai passar, como um fio de luz aterrado, né, que vai até passar. É, uma forma de demarcar o local, né? Mas isso. também existe um conceito de pequenas antenas, que já é um conceito mais simples, em que você enrola um fio de cobre e usa um pedaço de galho encaixado no solo. Mas isso daí é uma coisa mais recente, né? Então, são tipos alternativos de antenas. Também é utilizado tubos de ferro, tubos de alumínio, e é um conceito que, para quem acompanhou, também já foi abordado. E já que estamos falando de antenas, quero falar a respeito de um conceito semelhante, que é a espiral. Então, se tiver como aumentar a minha tela aqui, Peraí. pessoal, melhor. Ah, sim, peraí. Então, eu gostaria de estar aqui mostrando para vocês. Essa aqui é uma espiral Higina, criada por Pier Luigi Higina, um italiano. E ele utilizou esse conceito para criar um outro aparelho chamado ERIM, que eu não me lembro agora o significado, emissor rítmico impulsivo magnético. Não me pergunte como eu lembro desses nomes. Que ele vai utilizar basicamente, seria metade de uma espiral dessa. Aqui nós temos tanto a parte de cima quanto a de baixo, como se fossem duas espirais em direções opostas, formando uma única estrutura.
que eu chamaria carinhosamente de pitaia, né, que é parecido. E aqui, se fôssemos levar em consideração esse conceito da energia que está presente no ambiente, vai passar pela ponta e se concentraria no centro. Dá para imaginar, dá para ter uma noção desse conceito, né? O Erin seria o quê? Seriam 6 espirais isso daqui, só a metade da espiral. Então você tem aqui, seria mais ou menos umas 6 voltas, seria só a metade aqui, e esse cabo, no caso, não teria essa parte aqui. Tá? Então seriam 6 espirais, um anel, e as 6 espirais estariam dentro desse anel. Então você tem o emissor rítmico impulsivo magnético. E, além dessa ferramenta, nós podemos utilizar em conjunto, inclusive, a espiral e um loop Lakhovsky, também chamado de anel Lakhovsky. No caso, para essa aula, eu não vou me aprofundar tanto nas ferramentas. Estamos abordando aqui meio que por cima para as pessoas terem uma noção do tipo de ferramenta que é utilizada. Mas tem uma pesquisa mais aprofundada a respeito das ferramentas especificamente. No caso, o loop Lakhovsky foi criado por um médico russo e ele foi inspirado, se iniciou os experimentos com plantas, utilizando esse tipo de anel, mas mais tarde, no caso, ele utilizou esse conceito para criar um aparelho, né, que seria um emissor de comprimento de ondas múltiplo. Emissor de comprimento de onda múltiplo. E seria basicamente o quê? Você tem esse anel. E aí dentro desse anel teria um outro anel nesse mesmo formato, esse mesmo formato aqui, como se fosse um C. Só que com essa parte aqui voltada para cima. Aqui dentro teria um outro anel na direção oposta. Dentro dele, um anel menor. Dentro desse anel menor, um outro anel menor. E assim sucessivamente. Toda a estrutura estaria interligada e teria uma estrutura aqui para que ele ficasse apoiado no chão. E uma outra estrutura igual a essa do outro lado. Todo esse sistema estaria conectado a uma rede de alta tensão, no caso, conectada à tomada. E para que servia esse aparelho? Basicamente, ele criou um aparelho para tratamento de tumores. Esse aparelho ainda existe. E tem países que o utilizam, embora não seja tão comum, o aparelho em si, ele ainda existe. E ele vai ser utilizado basicamente tratando o corpo de dentro para fora por meio de ondas eletromagnéticas. Mas nesse caso é uma energia induzida. E voltando para a pirâmide, aí nós podemos ver mais de perto. Ali atrás tem é porque, assim, gente, nesses países existem diferentes métodos de cultivo. É importante a gente entender que, no caso da França, por exemplo, não que seja, se eu não me engano, acho que essas imagens são de alguma região dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas a eletrocultura ela é muito mais comum na Europa. Então, toda aquela região do norte da Europa para baixo foi ali que tudo começou, digamos assim, né? Desde 1755 até ali por volta de 1800. E aí, com o passar do tempo, essa cultura foi se espalhando por outros países europeus. Claro que nós também temos na Ásia, né, nós temos alguns exemplos aí em países asiáticos. Hoje em dia, nós temos esse conceito da eletrocultura muito forte, né? Nós temos como exemplo a eletrocultura chinesa. E
A imagem sumiu, não tá aparecendo aqui pra mim. Não, tudo bem, eu tô tentando ajeitar aqui, porque deu algum. Eu não sei porque que a imagem sumiu, na verdade. E Mas eu vou ajeitando aqui. o que nós podemos observar, tá, tem muitas estruturas de madeira. Ali atrás tem uma estrutura semelhante a um cone. E nós também utilizamos estruturas cônicas, que é algo bem interessante. Geralmente são compostas por basalto. Então você tem ali um tipo de massa, um tipo de argamassa, um tipo de barro, e que leva basalto na sua composição. Então é criado um tipo de cone. Tem também estruturas cilíndricas que vão formar uma torre com formato de lápis. E é uma outra ferramenta que utilizamos, mas também pode ser feita utilizando latão, uma estrutura oca, que poderia ser de ferro, e essa estrutura oca vai ser preenchida com o basalto. Mais para frente nós vamos trabalhar esse conceito, tá? Então, tem conceitos que já foram colocados em prática, mas mais para frente, para o pessoal que está acompanhando as aulas, nós teremos conceitos que, no caso, que já foram aplicados, mas que mais para frente serão aplicados em larga escala. Teremos ferramentas maiores. Espero um dia ter um espaço em que eu possa me dedicar só a esse projeto, a estar criando ferramentas, porque infelizmente o espaço que eu tenho, dependendo do tamanho das ferramentas, acabaria atrapalhando até para transitar pelo local. Não tem tanto espaço no quintal. Mas a gente vai fazendo o que dá. Né? E falando um pouco a respeito pirâmides, esse conceito das pirâmides, ele, como eu já tinha explicado, que vem dessa parte da meditação. Geralmente as pirâmides, elas são utilizadas em sementes. Então ali no caso você consegue observar, ali no meio, se aproximar, tem uma pequena torre. Essa torre especificamente, ela utiliza lixa de ferro e por ser, né, uma lixa de ferro, ela vai atuar como condutor, interagindo com a energia do ambiente. Mas assim, o que é recomendado, né, como é chamado de torre de basalto paramagnética, o recomendado é que seja uma estrutura oca preenchida com basalto. Não que dessa forma não funcione, né, porque você tem ali um material metálico que vai interagir com essa energia. Mas em larga escala seria mais interessante uma estrutura oca, e mesmo que fosse um cano de PVC também poderia ser utilizado, mas é importante a gente ficar atento a essa questão do material condutor. Existem vigas que a viga rosqueada, por exemplo, é como se fosse um tipo de parafuso, só que não tem ponta, como se fosse uma viga mesmo, só que ela vai atuar como se fosse um tipo de parafuso. Ela tem ali uma rosca por toda a estrutura, tem mais ou menos 1 metro, e você pode utilizar ali as polcas e aquela tampa do tubo de 100 milímetros, da circunferência, no caso, um cano de 100. E ali, o que vai acontecer? Você faz o furo, vai passar essa estrutura, a barra rosqueada, e depois de você prender as duas estruturas, as duas pontas, você vai retirar essa parte de cima antes de fechar totalmente. A parte de baixo você vai prender, vai rosquear ali, vai ficar preso ao cano. Mas a parte de cima você deixa aberta, vai preencher toda a estrutura com basalto, fechar, depois prender com a polca, e em cima tem que deixar um pedaço para fora dessa viga, e ali você coloca uma estrutura que é um pendente, que geralmente é utilizado em lâmpadas,
que é de latão. Tem alguns que, se eu não me engano, acho que devem ter de ferro, mas assim, os que eu conheço geralmente são de latão. Geralmente o pendente é feito de latão, que é aquela estrutura que fica com uma lâmpada embaixo, tem formato cônico. Aí vai ser encaixado em cima e preso naquele pedaço que sobrou, naquela ponta que está para fora. E o caso é diferente do que nós estamos vendo na imagem, mas em larga escala seria o que iríamos colocar em prática. As pirâmides, como já eu havia dito, vai trabalhar esse conceito das sementes. Então, basicamente o que nós temos é uma estrutura que vai interagindo com essa energia que está presente no ambiente, vai direcionar a energia para baixo. Direcionando a energia para baixo, onde estão essas sementes, vai haver um estímulo no crescimento delas, que antes mesmo delas começarem a brotar. Então a ideia é exatamente essa, você começar a estimular o crescimento antes mesmo de brotar. Eu venho lendo blogs, algumas postagens que são feitas em blogs, eu vou sempre acompanhando conteúdos relacionados a esse tema. Não é comum a gente encontrar materiais em português, mas a gente consegue traduzir ali. E tem alguns que dizem, mas a eletrocultura ela é contraditória, porque não teria como você utilizar a eletricidade para estimular o crescimento, porque a energia elétrica não tem nutrientes. Tá, mas se fôssemos utilizar essa mesma lógica, porque não faria sentido você utilizar energia uma vez que a energia não tem os nutrientes. No caso, os nutrientes que a planta precisa. Mas nós podemos usar como exemplo algo mais comum, que é a energia solar. Então, se eu fosse contra-argumentar, mas se eu estou utilizando energia elétrica, se você está me dizendo que não faz sentido eu utilizar energia elétrica pelo fato da energia não ter os nutrientes que a planta precisa, por que a planta precisa de sol? Sabe? Então, assim, são coisas assim que chegam... Quando você tem um entendimento daquilo que você está fazendo, o propósito por trás, tem certas coisas que parecem bobas, sabe? Para alguém que talvez não tenha tanto entendimento do assunto, né? Seja leigo. Deixa eu... ver aqui em relação à tela. Então, alguém que seria mais leigo no assunto, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui o chat. Peraí. Bom, o que vai acontecer? Basicamente, o que nós estamos fazendo não é utilizar a energia em si. Tanto que ali tem uma espiral bem parecida com essa. Isso. Eu utilizei esse mesmo conceito. A única diferença é que esse aqui é 100 milímetros. Sabe que existe uma diferença. Aquele ali, provavelmente, se eu não me engano, é de 6. Aquele ali, se eu não me engano, acho que são 6. Eu já utilizei o cobre, no caso, eu esqueci o nome agora. A barra de cobre, né? Uhum. Já utilizei o de 6 milímetros, mas esse aqui é o de 10. É mais grosso, né, no caso. Aquele ali é Sim. de 6, entendi. Dobrar. É mais difícil para dobrar também. Né? Dependendo aí da sua força, talvez não seja tão difícil. Mas comparado com os fios que a gente está acostumado aí a juntar. Isso é interessante. No caso essa imagem, não sei se alguns de vocês talvez devem ter ouvido falar da frequência Fibonacci. Eu não cheguei a me aprofundar nesse tema,
ali toda a estrutura é cobre, tem a espiral iguina logo na ponta, tem as pontas ali da antena, né, voltadas para cima ali, e a Fibonacci, que são essas que estão em volta. A Fibonacci, pelo que eu sei, apesar de não ter me aprofundado tanto nesse tema, porque é um outro assunto, né, uma coisa um pouco mais complexa, que vai falar a respeito de um padrão espiral que está presente em toda a natureza. Que é a espiral Fibonacci. Então você vê ali um caracol, por exemplo, nós temos a representação do vento, a espiral, nós temos um redemoinho, né, que seria você a estrutura de cima para baixo, então você tem ali toda essa questão espiral, então você tem representações de algo que faz parte do meio, algo que está presente na natureza, mas que muitas vezes a gente não presta atenção. É um conhecimento antigo, sabe? Tem certas coisas que às vezes chega para gente que é novidade para gente, mas até o conceito da espiral iguina também é um conceito mais antigo. Fotos, por exemplo, do próprio Pierre-Louis, né? Pierre-Louis de Iguina, não são fotos recentes. Então, ele vem trabalhando esse conceito há muito tempo. Tanto que ele chegou a criar aparelhos semelhantes a essa espiral que tinham como finalidade prever terremotos. Então, assim, caramba, era algo parecido com isso, né? Só que é como se fosse um esqueleto de, de um cone. Você tem a estrutura cônica e isso aqui, se você tem a metade disso aqui, você consegue imaginar aqui um tipo de cone. Tanto que uma coisa que costumam utilizar são ferramentas em conjunto. Então, nós temos um exemplo aí semelhante à questão das ferramentas em conjunto. Eu não concordo muito com esse negócio de alguns, até mesmo no Brasil, alguns que são entusiastas da eletrocultura. Tecnicamente, eu poderia dizer que eu também sou um entusiasta, mas diferente da maioria dos entusiastas, eu venho me aprofundando na questão histórica. Porque o que acontece? Eu ouvi falar de dicas que me deram em um blog, ou então ouvi falar de um pesquisador que fez tal coisa e deu certo. Então, assim, é importante, mesmo que você não tenha tanto conhecimento da parte histórica, comece a se aprofundar na história da eletrocultura. O que dá certo? O que não dá? O que foi colocado em prática? Que tipo de ferramenta podemos utilizar? Que tipo de material pode ser utilizado? Uma coisa que eu ouvi, por exemplo, que não bate com aquilo que nós vemos em documentos, teve um rapaz aí, e não sei o nome dele, mas ele tem um perfil em redes sociais e ele chegou a falar, ele fala muito a respeito do cobre, ele bate muito nessa tecla do cobre, o cobre, o cobre, o cobre. Não é só o cobre que é utilizado na eletrocultura. E isso é uma coisa que nós observamos não só em experimentos, mas a própria historiografia, vamos colocar assim, ela vai falar a respeito disso. Então, as antenas, por exemplo, utilizam um fio galvanizado. O ferro também é utilizado, o latão é utilizado. Essa imagem ela é interessante porque ela vai falar da questão do direcionamento. Então, a antena, no caso, eu não precisaria desenhar aqui porque já tem aí a ilustração. Mas a antena, ela vai, como eu estava explicando, essa questão da canalização de energia, ela teria um sensor que estaria voltado para o sul. E no sul, nós temos a questão das correntes telúricas. E o que seriam correntes telúricas? São correntes de baixa frequência que estão presentes na superfície terrestre, na superfície dos oceanos e, se fôssemos colocar assim, segundo a ciência convencional, se estenderiam até o centro da Terra. Mas no caso da plantação, podemos dizer o subsolo, toda a estrutura ali, onde
onde as plantas, né, onde a raiz vai estar em contato. No caso, o sistema radicular, né, que seria o sistema de raízes. Quando falamos de raízes, na verdade, nós não estamos falando, quando você fala as raízes, né, no caso o plural, né, o nome técnico é sistema radicular, porque quando você fala raiz, seria parte ali, né, uma ramificação de raízes, e o sistema radicular seria o conjunto de raízes. E uma característica interessante é que, diferente de uma árvore, tem uma razão para haver um espaçamento. Por exemplo, quando você vai plantar alface ou qualquer coisa nesse sentido, tem um motivo para você plantar em um determinado ponto e em um outro ponto, no caso separado. Se as raízes estiverem em contato, diferente das árvores que trabalham em conjunto, isso não funcionaria em um canteiro. Porque um determinado tipo de planta, uma pequena árvore frutífera, ou no caso até mesmo de legumes, quando as raízes entram em contato, existe uma disputa por nutrientes. Ou seja, uma planta pode sugar nutrientes de outra. Então é necessário que haja esse espaçamento. É importante que haja um espaçamento, porque existe essa coisa da competição, sabe? E uma coisa que chama muito atenção é que nem sempre a gente olha para a planta como aquilo que de fato ela é, que é um ser vivo. Às vezes você olha para a planta e, por mais que pareça uma coisa óbvia, o que eu estou falando aqui é a questão da noção. É você ter noção de que você está diante de um ser que é vivo.